Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live de terça-feira. Espero que esse tempo que vamos passar juntos seja muito proveitoso para você, seja edificante para a sua vida. Esta é a minha oração. Que Deus fale o seu coração enquanto estamos meditando na sua palavra. Eu te pergunto, como é que você reage diante das tensões do dia a dia? Quais as tensões que você tem enfrentado no dia a dia? Ao final do dia, você fica com os seus ombros tensos? Você se sente cansado, esgotado? Quais as tensões que mais te incomodam? São as financeiras? É ter que lidar com um orçamento que nunca fecha? São as tensões de relacionamento? É ter que lidar com pessoas que às vezes fazem coisas que você não consegue compreender como. É ter que lidar com questões que envolvem o seu trabalho, a sua profissão. Esse sentimento, às vezes, de incapacidade ou até mesmo as tarefas não alcançadas. Quais são as tensões que você tem lidado no seu dia a dia? E mais importante, como é que você lida com as tensões no dia a dia? Ora, é impossível vivermos a vida sem enfrentarmos tensões. É impossível. Em todo tempo, nós estamos lidando com tensões, com situações que às vezes são opostas umas às outras. E isso faz parte da vida, faz parte do crescimento, faz parte das decisões que nós temos que tomar, faz parte da vida. Até mesmo com a chegada do Reino de Deus, as tensões não foram minimizadas, não diminuíram, muito pelo contrário, também houveram tensões. Jesus, ele deixa bem claro isso. Ele deixa claro que nós haveremos de enfrentar tensões, inclusive tensões por fazermos parte do Reino de Deus. Na semana passada nós falamos sobre isso, que Jesus disse que é motivo de alegria, é inclusive um dos testemunhos de que fazemos parte do Reino de Deus, quando somos perseguidos, quando somos caluniados, quando falam mal de nós. Mas o texto de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 46, tem uma passagem que Jesus declara a respeito do seu reino. Ele diz assim: quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse texto parece que Jesus está sendo rude ao perguntar quem é minha mãe, quem é meus irmãos. Mas o que Jesus está querendo fazer aqui, ao tratar assim, ao lidar assim com essa situação, é ensinar o seguinte: no reino do meu Pai, o que importa não são os laços familiares. O que importa não é a nossa nacionalidade, não é o fato de sermos todos israelitas, de termos nascido no povo de Israel, é que nos faz cidadãos e cidadãs do reino dos céus. O que nos faz cidadãos e cidadãs do reino dos céus é nascer de novo e fazer a vontade do Pai que está nos céus. Não é porque alguém é minha mãe, não é porque alguém é meu irmão, é o que Jesus está dizendo, é que ele tem um relacionamento especial comigo, tem favorecimento ou pertence ao meu reino. Não, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Perceba que
Momento de tensão, Jesus está deixando de lado agora até mesmo a sua mãe, até mesmo os seus irmãos. Se eles não fizerem a vontade do Pai, eles não têm parte com ele, não fazem parte do seu reino. Como que Jesus encara a tensão com maturidade? Eu gostaria de ter maturidade semelhante a essa para lidar com as tensões e ficar bem. Como é que você se sente quando você tem que dizer não para uma pessoa que é próxima, para uma pessoa que você ama? Quando você tem que deixar claro seu modo diferente de pensar? Eu não sei você, mas eu me sinto mal. Eu não gosto de saber que eu desagradei alguém. Não gosto de saber disso. Mas é uma tensão que é necessário nós enfrentarmos. Às vezes nós precisamos de dizer claramente como você pensa, como você escolhe, quais são as suas escolhas, ainda que isso desagrade o outro. Lidar com tensões é algo natural. E às vezes nós lidamos com muitas tensões, mas não lidamos de maneira sábia. Muito pelo contrário, às vezes nós, por conta de não saber lidar, por conta de não encarar as tensões com maturidade, nós acabamos cedendo e fazendo aquilo que não deveríamos fazer, às vezes até mesmo pecado. Essa semana nós queremos conversar sobre isso. Como lidar com as tensões naturais da vida, inclusive as tensões do Reino de Deus, de maneira sábia, de maneira que isso contribua para o nosso bem. Quando escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo quer orientá-los a respeito da ceia do Senhor. Ele sabe que está tendo umas dificuldades ali na ceia do Senhor, os irmãos estão divididos. E ele diz assim, primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim: para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que, em parte, isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Então, eu diria que a primeira atitude para nós lidarmos com as tensões de maneira sábia é nós valorizarmos as tensões. Porque é o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 20 de 1 Coríntios 11. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. A divisão é necessária, para que fique claro quem está certo. A Bíblia conta a história de Ananias e Safira. Era um casal. Em algum momento, eles se converteram ao cristianismo e então decidiram contribuir com a expansão do reino de Deus através da venda da sua propriedade e da entrega do dinheiro aos pés dos apóstolos. Em algum momento, nesse período que decidiram, eles se sentiram tentados a guardar uma parte do dinheiro para si e entregar apenas uma parte para os apóstolos. E eles concordaram com essa mentira, concordaram em fazer algo que era errado. E nós sabemos a história, os dois acabaram morrendo por conta deste erro. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, é bem firme com eles, porque eles mentem ao Espírito Santo. O problema não é que eles entregaram só uma parte, mas é que eles estavam entregando uma parte como se fosse todo o valor do terreno. Mas ali o problema é que eles não teve uma briga, não teve uma divisão. Se houvesse uma divisão, se Safira tivesse dito para Ananias, não Ananias, não vamos fazer isso, e eles tivessem brigado no meio do caminho, ela pelo menos teria sobrevivido. Ou quem sabe, por conta da sua posição firme, ele fosse demovido da intenção de fazer aquela mentira. Então,
A primeira atitude para nós lidarmos com as tensões de maneira sábia é valorizarmos as tensões. Sim, a tensão é necessária até para que nós possamos nos posicionar de maneira correta. A defesa da verdade, a defesa do que é justo, a defesa do reino de Deus, conforme nós estamos vendo aqui, ela requer uma certa tensão. Ela requer um posicionamento. E esse posicionamento gera tensão. Não há tensão quando todos estão fazendo a mesma coisa. Quando todos estamos caminhando no mesmo sentido. Imagine se você está em uma correnteza e está sendo levado ao sabor das águas, você não experimenta tensão alguma. A partir do momento em que você põe os pés no chão e tenta caminhar em direção contrária, você então vai sentir uma grande tensão. Talvez uma tensão até incapaz, na qual você se veja incapaz de suportar e volte então a ser levado pelas águas. Ora, do ponto de vista da nossa ética, da nossa fé, da moral e dos bons costumes, nós não podemos jamais ser levados. Né? Lembra do texto lá de Romanos capítulo 2? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 1. Nós não podemos tomar a forma, conformar, andar conforme este século, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Essa renovação de mente, quando manifesta, quando vivida de maneira integral, gera tensão. Gera tensão no trabalho, gera tensão no relacionamento familiar, gera tensão na escola, gera tensão entre os amigos. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não faço isso. Eu não penso dessa maneira. Eu penso de maneira diferente. Ai, tá chato. Fulano era tão bacana, era tão legal. Depois que ele começou a ler a Bíblia, olha, ficou uma pessoa chata. Faz parte. Nós lidamos com tensão. Você lida com tensão no dia a dia. E a primeira atitude para você lidar bem é entender isso. Tensões são necessárias. Nós não devemos fugir delas. Querer fugir delas nos coloca em uma situação de risco, de perigo. Pensar diferente e agir diferente é algo saudável. É algo que pode nos livrar da morte, inclusive. Quando Jesus está orando por nós, lá em João capítulo 17, Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, sim, por aqueles 12 que faziam parte do seu grupo apostólico, mas também ele inclui todos os discípulos que viriam crer nele. E ele faz um pedido, ele faz um clamor em nosso favor. Versículo 15, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Olha que interessante. Há uma tensão em viver neste mundo com uma ética diferente. Mas lidar com essa tensão de maneira sábia não quer dizer sair do mundo, mas ser guardado do maligno. Ser guardado de ser vencido pela conduta, pela ética, pela moral maligna. Então, aqui fica um outro princípio. O primeiro princípio que nós vimos foi valorizar, entender que é importante que haja divisões, que haja tensão. Segundo, as tensões não devem nos fazer afastar-nos das pessoas. Se você pensa diferente de alguém, você não tem que necessariamente deixar de conviver com essa pessoa. Ah, eu vou deixar de ser amigo do fulano porque ele pensa diferente de mim. Não, isso é imaturidade. Jesus ora: não peço que os tire do mundo.
Ora, eles não são do mundo, então vamos tirá-los do mundo. Não, é lá no mundo que eles têm que estar mesmo, para que eles que não são do mundo possam contagiar este mundo, salgar este mundo, iluminar este mundo. Eles são o sal da terra, a luz do mundo. É aqui que nós temos que ficar. E isso gera atenção, isso faz com que a atenção se torne permanente. Porque estamos de um mundo que jaz no maligno, não somos deste mundo, somos chamados a viver de acordo com os princípios, valores dos cidadãos dos céus, mas ainda estamos no mundo. Mas o que somos chamados a fazer é não deixar que o maligno, com seus princípios e valores, venha nos dominar. Então, aqui está a segunda atitude de sabedoria. Não se afaste daquelas pessoas que pensam diferente, daquelas pessoas com quem você tem uma tensão por conta da maneira de pensar, da maneira de agir. Não feche o canal de diálogo. Sempre gosto de dizer isso lá em casa, né? E no começo do casamento, eu sempre dizia isso para a Ivonete, que a coisa pior que podia acontecer no nosso relacionamento é, diante das nossas diferenças, nós ficarmos sem conversar. O famoso ficar emburrado. Você já prestou atenção nessa palavra? Ficar emburrado ou ficar enfesado. Ficar emburrado, ficar dominado pela maneira do burro pensar. Ora, ninguém gosta de ser chamado de burro. Ficar emburrado é assumir a maneira do burro. Então, quando você fica emburrado, quando você deixa de conversar com o outro, você impede a possibilidade de diálogo e de solução. Porque é conversando que a gente se entende, não é? É conversando que a gente se entende. Então, essa é a segunda atitude de sabedoria para lidar com as tensões. Não rompa os relacionamentos. Não adianta você se afastar. Não é a solução. O que nós temos que pedir a todo custo é não ser corrompido pelo mal. Seria essa então a terceira atitude de sabedoria. Porque Jesus pede para Deus em nosso favor: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Os livre do maligno assediá-los de tal maneira que corrompa-os na sua missão, no seu propósito. Que foi o que Jesus fez, ou que Jesus teve de suportar quando foi tentado no deserto. Lembra? Logo depois que Jesus foi batizado, logo depois que ele viu os céus abertos e ele recebeu ali o Espírito Santo descendo em forma corpórea sobre ele como uma pomba, ele é levado para o deserto e ali ele é tentado. O maligno tentou desviar Jesus da missão, do propósito dele aqui na terra. Mas Deus o guardou, não deixou que o maligno o vencesse. Porque é assim que nós entendemos aquela expressão de Jesus lá em João. Ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguém com uma mentalidade mundana pode dizer assim: como assim você venceu o mundo? Você veio aqui, você foi perseguido, você saiu desse mundo crucificado entre ladrões. Como você pode dizer que você venceu o mundo? Jesus responderia o seguinte: eu estou saindo do mundo assim como eu entrei, com a minha consciência, com a minha ética, com os meus valores não contaminados pelo mundo. Essa é a terceira atitude de sabedoria, para nós vivermos as tensões, lidarmos com as tensões,
é não deixarmos que a cultura, a maneira de pensar, nos corrompa ou corrompa os nossos valores, corrompa a nossa moral, nossa ética, nos leve a abandonar os compromissos que assumimos com Deus, os compromissos que assumimos no casamento, os compromissos que assumimos no trabalho, os compromissos que assumimos na escola. Nós vivemos com tensões, né? Quantos alunos na escola fazem parte de um grupo de amigos, e aí aquele grupo de amigos resolve todos matar a aula. Aí você tem um compromisso com a escola, você entrou lá para estudar, não foi para gazear a aula. Aí você fala assim, não, eu não vou. Ah, não seja um fracote, é um franguinho, não sei o quê. Você não pode deixar que abrir mão dos seus compromissos para você lidar com as tensões. Não é essa a maneira correta. A tensão é boa, é saudável. Você não deve se afastar das pessoas para se livrar das tensões, mas também não deve deixar ou abandonar os seus compromissos, a sua ética, os seus valores, os seus princípios para evitar as tensões ou para aprender a conviver com as tensões. Bem, tensões fazem parte da vida, em todo o tempo. Nós lidamos com elas. Que nós jamais olhemos para elas como algo que nós devemos evitar a todo custo. Não, isso é perigoso. Tensão é bom. É bom para você demonstrar que você é aprovado, que você tem outra ética, outros valores. Faz parte viver e experimentar tensões. Conviver com pessoas diante das quais nós sempre temos tensões, também não é algo que nós temos que evitar. Nem Jesus queria que nós saíssemos do mundo. Mas é nesse mundo, onde enfrentamos tensões por sermos diferentes, por pensarmos diferentes, é que nós devemos estar mesmo. No entanto, não deixemos que o maligno, com sua ética, com seus valores corrompidos, venha nos vencer. Nós devemos ser guardados do maligno, guardados, sermos dominados pela sua maneira de pensar e agir. Eu quero orar com você nesta hora e pedir que Deus te dê graça para que você saiba lidar com as tensões do dia a dia com sabedoria. Pai amado, o Senhor conhece agora o coração dessa pessoa que me ouve neste momento. E eu oro aqui, ó Deus, pedindo a tua graça sobre a sua vida. Dá graça ao teu filho, à tua filha, diante das tensões da vida. Dá graça, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas olharem para as tensões e valorizarem. Olharem para elas como algo bom, que vai demonstrar que são de fato aprovados pelo Senhor. Sim, ó Deus, dá graça deles, ó Deus, manterem os relacionamentos, apesar de diferirem opiniões e condutas. Dá graça aos teus filhos. Também para que jamais sejam vencidos ou vencidas pelos conceitos malignos, pelos conceitos dessa época, desta era que nós vivemos. Sim, ó Deus, e que assim os teus filhos possam brilhar no reino de luz para a glória do Senhor e serem bem-sucedidos, aprovados, que possam viver e poder dizer ao final das suas vidas: eu venci o mundo não me venceu, não me corrompeu, mas eu venci o mundo, mesmo nas tensões que eu enfrentei. Que assim o Senhor abençoe os teus filhos e filhas que me ouvem nesta noite, Pai. No nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe para uma pessoa. Chame outras pessoas para assistir esses vídeos também. E assim nós podemos abençoar outras pessoas compartilhando a palavra de Deus. Deus te abençoe. Até quinta-feira, na live de quinta, nesse mesmo canal, YouTube e Facebook, às 20 horas. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.